Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo lindo. Povo santo. Povo animado. Povo animado? Povo animado? Povo animado? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos, dessa vez com a turma de adolescentes, jovens. Fico muito alegre e emocionado todas as vezes que eu entro por essas portas, porque um filme de 26 anos de idade volta na mente, né? Foi nessa igreja onde eu fui batizado e foi nessa igreja eu tenho uma foto da ordenação ao ministério pastoral do meu sogro, saudoso pastor Mário. E nessa foto tem a minha esposa, né? Do tamanho, acho que do Pedro. Vem cá, Pedro. Gabriel, vem aqui, Gabriel. Vem aqui. Rápido, rápido. Desse tamanhozinho aqui, eu vi a Priscila nessa igreja. Ela estava sentada aqui em algum lugar com a Mariane e a mãe e o pai. E eu tenho muitas lembranças boas desse lugar. Louvo a Deus pela vida do pastor Arnoldo. Pode ir. Pastor Arnoldo, pastor Aurora. Toda a equipe de obreiros, pastores, líderes, dirigentes, ministros. Louvo a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Minha esposa Maria Priscila está ali atrás. Dá um sinalzinho aí, Priscila. Glória a Deus. Mulher mais linda desse recinto nessa noite. Aleluia. Nós estamos vivendo um período de transição na IBN Sul, né? E este ano assumiu o Ministério de Adolescentes a irmã Cleia, né? Irmã Cleia está ali. Fica de pé, irmã Cleia, para os adolescentes do Parque te conhecer. Aleluia! Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. O cajado dos adolescentes está aí nas mãos da irmã Cleia. Está conosco aqui também os jovens, alguns jovens da igreja. E a irmã Kelly está aí à frente do Ministério de Jovens. Irmã Kelly, fica de pé, dá um glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Leonardo, seu esposo. Alguns pais que sempre nos acompanham nas nossas jornadas, a gente faz questão de quando os adolescentes saem para algum lugar, a gente leva alguns dos pais para nos auxiliarem e para nos respaldarem em todas as nossas atividades. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Dito isto, vamos à palavra do Senhor. Amém? Amém mesmo? Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dar certo aí, meu som? Vai? Não? Ainda não, né? Glória a Deus. Provérbios, capítulo 6. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Vamos ler dos versos 6 ao verso 9. Provérbios, verso 6 ao verso 9. Nós estamos em uma jornada em Provérbios durante todo esse mês de janeiro. Colocamos como propósito, né, lermos, meditarmos no livro de Provérbios. E todos os dias nós recebemos o relatório de alguns dos adolescentes sobre o que entenderam e tem sido uma bênção. Eu quero ler do verso 6 ao verso 9. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento.
Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Amém? Até aí, feche os seus olhos, curve a sua fronte mais uma vez e ore ao Senhor. Peça ao Senhor, fala comigo. Pai, eu preciso da Tua palavra, que ela germine no nosso coração nessa noite. Está aqui uma geração escolhida, uma geração eleita, povo santo, povo exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor. E aqui, Senhor, nós, pela fé, podemos ver um exército numeroso que se levanta com a bandeira do Teu Evangelho na sua geração, que se posiciona, Senhor, para permanecer, se posiciona, Senhor, para fixar residência na Tua presença. E isso só é possível, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, nos dá, Senhor, amor, paixão, seduz a nossa alma, o nosso entendimento, para, Senhor, amarmos a Tua palavra, porque ela é viva, porque ela é poderosa, porque ela é eficaz, ela é saborosa. E nessa noite, Senhor, nós daremos a Ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero botar um som aqui para... Não, esse não. Caçar outro aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trazer algumas lições sobre esse texto. Quem conhece esse som? Som de quê? Diga com mais fé. Agora diga com propriedade. É o meu. Diga aí, é o meu. É o meu despertador. Todo mundo tem um despertador, né? E a gente usa quase que todo dia. Eu quero falar um pouco sobre esse despertador nessa tarde e noite. E o texto que o Senhor nos inspirou é Provérbios capítulo 6. Né? E quantas vezes nós programamos o nosso despertador? Quantas vezes nós colocamos um horário para determinada atividade? Talvez a principal delas, ir para a escola. Né? Quem estuda pela manhã, muitas vezes precisa do auxílio do despertador. Né? E muitas vezes nós acionamos e quando ele dispara, como disparou aqui, nós recorremos imediatamente a uma função poderosa que o despertador tem. Qual é? Diga mais forte. É isso aí mesmo, pode dizer. Soneca. Mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. Aí você bota mais 5 minutinhos. Demora mais 5 minutos, ele faz outro barulho terrível. E você aperta de novo mais 5 minutinhos. E mais 5 e mais 5. E quando você se espanta, já está em cima da hora. E muita gente sai, esquece até de tomar café, de pentear os cabelos, de tirar a remela do olho. Por conta do despertador que você ficou nessa guerra, né? Desperta, soneca, desperta, soneca, desperta, soneca, né? E às vezes, né, eu lembro que na minha época de adolescente, às vezes eu corria com a camiseta de farda no ombro, até chegar na escola. Porque eu tinha uma diretora na época, na escola que eu estudei, Ofélia Leitão, em Porto Alegre, que ela era muito rígida. Se chegasse atrasado, não entrava, né? E às vezes a gente vê esse tipo de postura, e como a gente é muito jovem, a gente não entende que aquilo é um ensino, né? Chegar no horário é um ensino. E a gente só vai ver isso lá na frente na vida.
Quando a gente sai correndo para fazer um Enem da vida e chega lá meio segundo atrasado, o que acontece? Até o próximo ano. Chega um pouquinho mais cedo, né? E a gente às vezes não é negligente com essa questão do tempo, não é prudente, melhor dizendo, com a questão do tempo. E a gente cai numa armadilha do diabo, que a língua portuguesa ela chama de procrastinação. A Bíblia chama de preguiça. E é isso que nós vamos trazer nessa noite. Algumas instruções de como nós podemos vencer essa procrastinação, se nós quisermos de fato ser uma geração que permanece, uma geração que está enraizada na rocha. Eu creio que a maioria dos que aqui estão já nasceram no berço evangélico, já nasceram na presença de Deus. A maioria, creio eu, deve ser filho de crente. Amém? Mas esse fato de ser filho de crente, de ter nascido já na fé, muitas vezes era para ser um diferencial nas nossas vidas. E muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Nós temos alguns problemas com isso. Mas era para nós estarmos como filhos de Deus, filhos de crente, nós estarmos incendiando o mundo, incendiando a nossa geração. Mas acontece que, vez ou outra, nós somos seduzidos e somos muitas vezes embriagados pelas seduções da vida dessa terra. Mas há um remédio, um antídoto na palavra de Deus para você e eu, para nós permanecermos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé e nós fazermos a diferença na nossa geração, influenciarmos a nossa geração. Amém? Vocês foram chamados para ganhar vidas para o Senhor. Você foi chamado para impactar a sua escola, você foi chamado para impactar a sua rua, o seu bairro, a sua célula. E isso vai acontecer à medida que nós observemos com mais prudência a palavra de Deus. E o Senhor quer usar nessa noite para nos ensinar um professor ou uma professora, uma mestre. E o nome dela é Tia Formiga. Alguém aqui conhece a Tia Formiga? Esses dias, desde o primeiro dia do ano até ontem, eu tenho me debruçado no meu quintal a observar, porque este é o imperativo bíblico: observe a formiga. Preste atenção na formiga. E nós temos aprendido algumas lições valiosas com esse texto. Amém? O versículo 6 de Provérbios nos apresenta este professor ou esta professora do ponto de vista masculino. É um inseto, é um professor, mas é uma formiguinha. E eu resolvi nessa noite chamá-la de Tia Formiga, né? A Tia Formiga tem algumas coisas profundas a nos ensinar nessa noite. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos diz, através do sábio escritor de Provérbios, vai ter com a formiga. E à frente ele diz: ó preguiçoso, né? E quando a gente lê esse texto, a gente já se sente um pouco afrontado. Será se a Bíblia Sagrada está me chamando de preguiçoso? Não pode. Será se aqui nessa noite há alguém ou algum preguiçoso? Irmãos, quando eu vi esse texto, eu disse: não, esta palavra não é para mim. Mas quando eu fui para o meu quintal, pastor Aurora, e eu olhei alguns formigueiros que lá estão, e eu usei a câmera do meu celular e ampliei o zoom, e eu até fiz alguns vídeos e coloquei no meu status, eu cheguei à conclusão: essa palavra é para mim. O preguiçoso dessa história chama-se eu mesmo. Então, olhei para o texto novamente e disse: Senhor, fala comigo, que o meu coração não se endureça. A Bíblia diz que o sábio ouve a repreensão
E o livro de Provérbios tem trazido isso, e é o que eu tenho ministrado para essa geração. Ouça a instrução do seu pai, não despreze o conselho da sua mãe, preste atenção no que o seu pai está dizendo, no que a sua mãe está dizendo, para que você seja bem-sucedido na sua vida. Deus poderia ter dito nesse texto, vai ter com o leão. Observe, o leão é forte, o leão é o dominador, é o rei da selva. Ele poderia ter dito, observa a águia, olha para cima e vê como é lindo a sua plumagem, como a águia alça voos altíssimos. Vai e observa a águia. Não. Mas Deus disse, escolheu um dos menores insetos para nos ensinar algumas lições para a nossa vida. Por quê? Por que isso? Por que Deus não escolheu um animal grande, um elefante, uma zebra? Primeira lição que eu quero trazer para você aqui nessa noite. Porque grandes vitórias, grandes conquistas começam com pequenas decisões. Vou repetir, se você é como eu, que gosta de anotar com a caneta preta, uma azul e uma vermelha. Eu gosto de anotar. Grandes conquistas começam com pequenas decisões. Grandes conquistas começam com pequenas decisões. A formiga não é o mais forte, nem tampouco mais rápido, nem a mais inteligente, mas é uma das mais sábias. E é tudo que nós precisamos na nossa jornada aqui nessa terra é de sabedoria. Sabedoria para as decisões, sabedoria para escolher as amizades, sabedoria para desfazer amizades, sabedoria para construir relacionamentos, sabedoria para abrir mão de relacionamentos na hora certa. É tudo que eu e você e esta pessoa que está aí do seu lado precisa, é de sabedoria. Olhe para ela no fundo dos olhos e diga assim, eu e você, nós precisamos de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus escolhe um pequeno insetinho para que nos ensine lições valiosas. O que Deus está querendo nos dizer? Você quer vencer na vida? Você quer vencer na vida? E eu pergunto para você nessa noite, você quer vencer na vida? Você quer crescer na vida? Aprenda com quem é sábio. Aprenda com quem sabe. Você nunca vai aprender nada com quem não sabe nada. Você vai ser mais um para nada. Mas quando você aprende com quem tem sabedoria, com quem tem algo a lhe ensinar, você vai longe. O curioso é que Deus nos manda observar a formiga. E não é para observar de longe, mas é para observar de perto, é para se aproximar, é para examinar, é para estudar, é para você pegar o seu celular de última geração aí da maçãzinha, esticar o zoom o máximo possível e filmar o buraquinho lá no chão, no seu quintal, e observar com essa lente como a formiga se comporta. E o verso 7 e o verso 8 vai nos mostrar e nos revelar como é a agenda em um formigueiro. Como é a rotina de uma formiga. Como é que se dá o dia a dia de uma formiga. O verso 7 e 8 diz assim, elas não têm chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazenam sua comida no verão. Na colheita, ajuntam o seu sustento. Aqui está um segredo importante para nós aprendermos nessa noite. Qual seja? Autodisciplina. A formiga não precisa que ninguém fique lá. Vai lá orar, menino. Vai ler a Bíblia, menino. Vai escovar os dentes. Vai arrumar a tua cama. Vai te banhar.
A formiga não precisa. A formiga, ela tem uma autodisciplina, ela sabe o que tem que fazer e ela vai lá e faz. A primeira lição, ou mais uma lição que nós precisamos aprender, se nós quisermos avançar e sermos uma geração que de fato o mundo vai olhar para nós e vai dizer assim: rapaz, ali na IBNT tem um povo diligente, ali na IBN Sul tem um povo disciplinado. E isso, irmãos, faz toda a diferença. As formigas não precisam de chefe gritando, trabalhem. Não precisa de supervisor fiscalizando. Elas têm um relógio interno e elas sabem a hora certa de agir. E isso é incrível. Irmãos, e se a formiga, ela tem isso colocado por Deus, imagina você, que é a imagem e semelhança do Deus vivo. Enquanto nós ficamos esperando alguém nos motivar, alguém nos inspirar, né? Ficamos esperando as condições perfeitas, né? Alguns não vieram hoje, não daqui, mas da nossa igreja. Alguns não vieram porque disseram que estava chovendo. E eu saí de perto de Demerval Lobão e não vi essa chuva. Não posso ir porque se transforma no meteorologista e começa a prever o futuro. Vai chover, eu não vou. Vai molhar minha chapinha, vai molhar meu mega ré. Entendeu, irmãos? E as formigas nos ensinam isso. Elas são disciplinadas. Elas simplesmente fazem. Elas vão lá e fazem. E isso é um confronto para nós. Porque nós precisamos muitas vezes de alguém que diga, vai lá e faz, né? E eu estou aqui me incluindo nesse bolo. Minha esposa está bem ali, ela é especialista nisso. Vai encher o litro. Vai fazer isso. Pede a água está acabando. Pede, vou já já. Eu vou já já. É meu despertador, é meu soneca. E quando eu me espanto, o tambor de água está vazio. E aí começa o conflito. Por quê? Porque falta autodisciplina. Então, as formigas nos ensinam isso. Vá lá e faça. As formigas, elas entendem que há tempos. Nós precisamos aprender a discernir os tempos. Eu disse a vocês que eu estive aqui, fui batizado nessa igreja. E para mim, na minha cabeça, parece que foi ontem. Mas já se passaram mais de 26 anos e o tempo é implacável, ele não para. Quem para somos nós, e quando nós paramos, nós deixamos de conquistar, deixamos de avançar. Mas eu estou diante de uma geração que a partir de hoje, se ainda não é, mas será alguém disciplinado no tocante às coisas de Deus, no tocante às coisas da sua vida, no tocante ao seu futuro, em nome de Jesus. Tempo para preparar é o verão. Tempo para colher é o tempo da colheita. Tempo para descansar é o inverno, né? A formiga, ela tem esse cronograma, esse controle. E elas não invertem a ordem. Não dá para descansar no tempo de preparar. Não dá para descansar no tempo de colher. Tudo tem que ser ao seu tempo. Vocês já leram aquele texto em Eclesiastes que diz isso? Né? Há tempo para todas as coisas. Pois é, a formiguinha, a tia formiga, ela entende isso. Nós precisamos também aprender com ela. Outra coisa que nós aprendemos, versículo 9. O preço da espera. E falar desse tópico, esperar, para o crente, né? Na sua maioria já é algo complexo. E para essa geração mais nova, mais acelerada, é mais difícil ainda. Mas é possível, observando a palavra do Senhor. O tempo, o preço de esperar, né? E a palavra diz aqui, até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso?
Quando se levantará do seu sono? Deus faz uma pergunta, irmãos, que dói. Eu disse a vocês no início, é uma pergunta que dói, né? Por quê? Por quê? Ou como começou? A pergunta é sobre o futuro, até quando? Até quando, né? E cada dia que nós nos relacionamos ainda mais com a soneca do despertador da vida real, o trabalho não diminui. Pelo contrário, só aumenta. Porque quando você deixa de fazer hoje para fazer amanhã, você vai ter que fazer o de hoje e o de amanhã. E aí o trabalho aumentou. Sim ou não? Sim ou não? Não durma não. Outra coisa, quando nós não observamos esse princípio, a ansiedade, ela não some, ela cresce. Tudo cresce quando a gente para. As oportunidades não esperam, elas passam, né? E quando elas passam, nós temos um irmão lá na igreja que ele costuma dizer assim: o anjo passou, já era, o anjo passou, né? Nós tivemos uma oportunidade de adquirir uma propriedade para nós edificarmos uma casa ao Senhor, e essa propriedade estava lá olhando para a gente a um preço assim, sabe? Uma galinha morta. E aí olhamos, e aí alguém ficou assim, não sei o quê, não sei o quê. E aí quando chegou lá na hora, o anjo tinha passado. Já tinha vendido para outro. E aí a gente ficou a ver navios. Mas o Senhor é misericordioso e nos deu uma segunda oportunidade. E nós adquirimos esse terreno e o nome do Senhor será glorificado. Mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que as oportunidades elas não esperam. Elas passam. E a aplicação que nós podemos fazer nessa parte é como ser uma formiga humana, né? Como é que eu posso trazer esses ensinamentos? Primeira lição, primeiro ensinamento. Se você quer se tornar uma formiga humana, coisa estranha, né? Me tornar uma formiga humana. Comece pequeno. Por quê, irmãos? Muitas vezes a gente tenta resolver tudo de uma vez. Não tente resolver tudo de uma vez. Vou repetir, não tente resolver tudo de uma vez. A formiga não carrega uma folha inteira. Ela carrega pedacinhos. Se você fizer esse exercício na sua casa e você botar o zoom do seu celular, você vai ver que uma formiga, ela não carrega uma folha inteira, irmã Cléia. Ela carrega pequenos pedaços. E ela dá quantas viagens for necessária até carregar aquela folha inteira. 5 minutos de oração por dia. Comece pequeno. 5 minutos de leitura e devocional. Comece pequeno. 5 minutos de estudo. Eu sou estudante, eu vou para a escola. Quando eu chego da escola, eu vou na minha época era Cavaleiro do Zodíaco, Caverna do Dragão e Power Rangers. Era o desenho que eu assistia depois da escola. E aí emendava ali no esporte, na sessão da tarde, ia-se embora, até de noite. Hoje eu não sei quais são os desenhos, não sei nem se essa turma assiste desenho. Mas tem um negócio do celular, né? Chega da escola, e as escolas hoje estão proibindo. Mas eu quero te recomendar nessa noite, meu amado, minha princesa do Senhor, que está aqui me ouvindo. 5 minutos, comece pequeno. Comece orando 5 minutos, comece estudando 5 minutos, comece limpando o seu quarto 5 minutos, comece dobrando a sua cama 5 minutos. Porque 5 minutos é melhor do que 0 minuto. Já parou para pensar? 5 minutos, mas é tão pouco. É melhor do que nenhum. Então comece a exercitar. Você é uma geração que vai permanecer, amém? É uma geração que vai crescer, que vai frutificar na videira. Então comece pequeno. Segundo, crie seu próprio verão. Que é isso, pastor? Começa pequeno, depois cria o seu próprio verão. As formigas trabalham quando o tempo é favorável.
Qual é o tempo que as formigas mais trabalham? O verão. Por quê? Porque é um tempo favorável. E como é que eu faço isso? Crie um ambiente favorável. Na minha casa não tem como, todo mundo, ninguém é crente, é a confusão, e o vizinho bota o som alto, e não dá não. Não vá por esse caminho. Crie as suas próprias condições. Eu não consigo estudar com barulho. Vai no material de construção, compra um fone, coloca nos ouvidos, e você vai conseguir estudar. Vai conseguir. Eu não consigo porque minha cadeira é dura. Vai no quarto, pega o travesseiro, bota na cadeira, estuda, que a vida muda. É isso que eu tenho dito aos meninos lá na igreja. Se você passar muito tempo no celular, você fica... Cadê o lá da igreja? Menino que passa muito tempo no celular, fica o quê? É isso aí, não vou falar aqui não, porque tá gravando ali, mas vocês ouviram. Entendeu? Então, crie seu próprio ambiente. É no verão que elas correm, que elas carregam, que elas estocam, que elas guardam, porque vai vir um tempo desfavorável. E quando vier o tempo desfavorável, eles estão preparados. Parece que nós conhecemos alguém lá no Egito que conhecia a história da tia Formiguinha. E o nome dele era José. A Bíblia diz que durante 7 anos, em uma condição favorável, José armazenou 20%. Armazenou. E as condições estavam favoráveis, e a turma dizia, eu vou gastar, eu vou comprar o iPhone 17, porque está tudo bom, está uma bênção. E José, eu vou guardar, eu vou aproveitar esse tempo, e eu vou investir diligentemente. E aí depois veio o tempo difícil, o tempo desfavorável. Quem era que estava bombando? Quem? José. Porque José foi diligente, criou o seu próprio ambiente, criou condições favoráveis. Pastor, mas aqui na minha vida, você falou de José lá, eu quero saber hoje, como é que eu faço para eu criar minhas condições? Desligue as notificações do seu celular, coloque no modo avião. Você vai orar, não consegue orar, coloca um fundo musical, no celular tem um monte. Spotify. Coloque um instrumento, prepare o seu ambiente. Arrume-lhe sua cadeirinha, seus livros, seu caderno. Faça um cronograma lá no meu quarto, lá em casa, tem um quarto de estudo, a parede é cheia de aqueles papelzinhos pós-script, é que chama, é? Como é, menino? É, isso daí mesmo. Tem branco, tem amarelo, tem rosa, tem azul e tá lá, ó. Eu fico vendo lá as coisas de português, de matemática, de hebraico. Meus olhos passam na porta, eu já vejo, já me lembro de novo. Crie seu ambiente. Vamos para frente? Tenha uma visão de inverno. Pastor, o que é isso? Ter uma visão de inverno. Formigas trabalham no verão pensando no inverno. Quando você não quer estudar, pense. Quando eu não quero estudar, você pensa assim: como é que eu vou me sentir na semana de provas, se eu não estudar? A alma saindo do corpo, né? A alma sai do corpo no dia da prova que você não está preparado. Então, você pensando isso antecipadamente, você vai lá e estuda. Eu lembro que quando eu era na idade de vocês, eu chegava lá no colégio, eu ficava assim com o braço cruzado, olhando para cima. E eu via aquela agonia dos meus amigos, suando frio, e na hora da prova a gente está aqui na manha fazendo, é um cutucado, é um aperta aqui, empurra, me dá aí a 2, ei, tu sabe a 10, sabe? Passa aí a 10. Não, meu irmão, se prepare antes. Era isso que a formiga fazia, é isso que a formiga está nos ensinando aqui. Trabalhe no verão pensando no inverno. Quando você não quer estudar, pense: como eu vou me sentir nas semanas de prova? Quando você não quer se reconciliar com alguém que você está ferido, magoado, você deve pensar o seguinte: como é que eu vou me sentir se eu perder essa amizade? Vai valer a pena eu perder?
essa comunhão com o meu irmão, se você pensar assim, você imediatamente você vai correr e você vai se aliançar novamente com essa pessoa. Vamos correr? 4. Encontre a sua colônia. Que é isso? Formigas, irmãos, meus amadinhos de Cristo, nunca trabalham sozinhos. Elas sempre trabalham coletivo. Encontre pessoas que te incentivem a ser melhor. Eu sempre fiz isso na escola, porque matemática, sangue de Jesus tem poder para sempre seja louvado, amém. E o que é que eu sempre fiz na escola? E para a ironia do destino, a minha área de atuação é exatamente essa área. Parte de informática, sempre que eu vou fazer um curso, tem lá as benditas disciplinas de cálculo, cálculo 1, cálculo não sei o quê. E o que é que eu fiz? Sempre fiz. Olhava assim na turma panorâmica. Quem é o bonzão aqui da matemática? Ah, é o Francisquinho. Francisquinho, rapaz, olha, vou pagar o seu lanche. Só quero que você me dê umas aulazinhas, porque não estou entendendo nada. E me aproximando, e aí eu me aproximando. E todas as vezes, quando o quadro negro ficava branco, eu perguntava, e aí, tu está entendendo? E ele dizia assim, mais ou menos. E eu pensava, meu filho, se você que é o gênio da matemática está dizendo mais ou menos, o que dirá de mim? Mas eu diria assim, esse teu mais ou menos é a minha salvação. Cola em mim que é sucesso. E ele chegava muitas vezes de um outro curso, ali no IFP, né? Perdeu a hora do almoço. Aí eu disse, seus problemas estão resolvidos. Eu vou pagar o seu almoço. Você vai apenas me dar uma aulazinha de matemática. E assim concluímos os cursos, as graduações. Porque se aproximar de pessoas que vão te fazer crescer. Então a formiga junta ali a sua colônia e vão à guerra. E dá certo. E todo mundo puxa. Eu coloquei um documentário no grupo para os meninos assistirem das formigas. Quando elas vão passar de um lugar para o outro, vai esticando, uma vai segurando na outra, vai segurando, e as outras passam por cima. E quando todas elas passam, as outras vão puxando e todo mundo passa. Que lição fantástica para essa geração. Uma geração que quer andar sozinha, que já sabe tudo, que é só eu e eu, mas o Senhor nos leva a palavra e nos ensina que nós devemos andar juntos. Por isso que eu fiz questão hoje de virmos adolescentes e jovens juntos. Pais responsáveis juntos. Porque nós vamos todo mundo para o céu juntos. Juntos. Para a glória do nome do Senhor. E a palavra nos ensina, é melhor andar em dois do que um. Porque se um estiver fraco, o outro, opa! Levanta, varão, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar, vamos para o Aljava, que hoje vai ser bênção, vai ser poder. Ai, não sei se eu vou para o retiro, estou assim. Aí você chega, que conversa é essa? Te anima, te levanta, te ergue. Procure pessoas que vão te fazer crescer. Amém? Vou concluir com um convite. Deus está nos chamando para uma vida de sabedoria. Não uma vida de escravidão, não uma vida de correria, de loucura, não. Mas o Senhor nos chama para uma vida de sabedoria. E essa procrastinação que o escritor de Provérbios chama de preguiça, não é só sobre gerenciar mal o tempo. Não é só sobre isso. É sobre medo. A gente às vezes tem medo de falhar, medo de ter sucesso, medo de não ser bom o suficiente, mas Deus está dizendo nessa noite, você é capaz. Comece pequeno, 5 minutinhos. Lembra de Jesus. Jesus nunca, essa palavra procrastinar, preguiça, nunca alcançou nosso Senhor. Quando os discípulos chamavam Jesus, ele mandava ele, Jesus, está na hora de parar, vem comer. Ele olhava para os discípulos e dizia, olha, meu pai trabalhou até agora e eu também. Eu tenho uma obra para completar. Enquanto eu não disser, está consumado,
eu vou estar na ativa. Amém? Então essa palavra que eu queria trazer para vocês nessa noite. Eu queria fazer um último desafio a todos que estão aqui nessa noite. Que essa semana você olhe algo que você vem adiando. Eu vou para a academia. Aí 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Não, mas 2026... Não, eu vou começar a ter uma rotina de estudos, né? Vou intensificar minha rotina de estudos. 2018, 2019, 2020, 2021. E o povo aí passando no vestibular do seu lado. O povo aí passando nos classificatórios, passando nos concursos. E se nem isso te motivou, eu quero dizer nessa noite, chegou a sua vez. Chegou a sua hora. É tempo de colher. É tempo de vitória. Não sei nem se é assim a música. Amém? Olha uma coisa que você vem deixando. Não, eu prometi que eu ia ler um livro em 2025. Não li nem a metade da metade de um. Eu quero que você pegue essa coisa que você está adiando, que eu não sei o que é, mas o Senhor está falando com alguns aqui nessa noite. E que você ore ao Senhor e peça perdão. E comece a executar essa tarefa. Comece a fazer. Faça devagarinho. Faça de pouquinho, mas faça com que isso gere um hábito. E esse hábito vai te levar à vitória em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar por você nessa noite. Nós temos aqui para a glória do nome do Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Digo isso com muita alegria. E nos nossos adolescentes, eu sei que aqui no Parque Piauí também é assim. E talvez tenha muito mais testemunhos. E tudo para a glória de Deus. Mas nós temos aqui, né, uma geração que tem se voltado para essa disciplina, para essa sabedoria. E nós temos colhido frutos. Né? Quero trazer aqui o exemplo do Eduardo. Eduardo, levanta as mãos aí, faz alguma coisa para o povo te ver. Eduardo nos chamou e disse, tio, quero fazer um propósito de oração e jejum. E eu quero consagrar ao Senhor os meus estudos. Eu disse, pois eu estou contigo. E se eu ficar aí uns dias meio assim, meio para lá, meio para cá, eu estou estudando. Eu disse, pois é, vai nessa fé, mas cuidado. Desconecta da videira não, que dá zebra. E o Eduardo sempre estudando e nas reuniões, nos eventos, nos cultos. E essa semana nós recebemos o resultado de uma das provas que ele fez. Ele passou em primeiro lugar geral em contabilidade na Universidade Estadual do Maranhão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olhou para a formiguinha, olhou para a tia formiga e disse, eu vou fazer que nem a formiguinha. Vou levar de pouquinho. E agora está colhendo os frutos. Temos aqui desse outro lado, Maria Eduarda. Cadê a Maria Eduarda? Maria Eduarda também, foco nos estudos. E Deus deu a ela a vitória de dentro de uma escola de não sei quantos alunos. Até a mãe dela me falou, eu esqueci. Ela conquistou o direito de cursar todo o ensino médio a custo zero. Porque das 10 bolsas disponíveis, uma foi para ela. E ela também está lá conosco, louvando ao Senhor, aprendendo, sendo bênção, né? E todos os outros, eu faço questão de olhar os boletins, quero saber se passou, se está estudando. Está estudando mesmo ou está saindo para a escola? E eu sei que muitos frutos ainda virão. Porque o Senhor ama a sua vida. Você é mais valioso do que essa formiguinha aqui de Provérbios. Mas você precisa fazer a sua parte. Porque nas próximas reuniões nós queremos citar o seu nome aqui para a glória do nome do Senhor. Amém? Levante suas mãos, Pai, nós te louvamos. Damos a Ti toda a honra e toda a glória. Que essa palavra, Senhor, nos alerte, nos desperte. Para que nós possamos fazer a nossa parte, Senhor.
porque o Senhor tem prazer, ó Deus, em abençoar o seu povo. O Senhor diz, ó Deus, que nós somos os teus filhos, somos herança, somos propriedade exclusiva do Senhor. E eu creio que estou diante de uma geração, Senhor, que vai fazer a diferença nessa cidade, nesse bairro, nessa igreja. Vai fazer a diferença no meio da sua família. E vai se posicionar, Senhor, não somente nas coisas terrenas e seculares, mas principalmente, Senhor, serão conhecidas pelo nome do Senhor. Serão conhecidos pela marca do Cordeiro de Deus nas suas vidas. Pai, que este provérbio nos ensine, nos leve, nos conduza a bom termo. A nós gerenciarmos bem, Senhor, o nosso tempo, a sermos diligentes. Ó Deus, plantarmos, vigiarmos, sermos vigilantes. E ao seu tempo que possamos colher, Senhor, os frutos dessa diligência para a glória do Teu nome. Abençoa cada um, Senhor, do menor ao maior. Ó Deus, que todos os seus sonhos, os seus projetos sejam consagrados ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe os caminhos de cada um, Senhor, desses adolescentes que aqui estão nessa noite. Começando um ano, Senhor, trazendo um alvo na Tua presença de permanecer firmes. E não somente firmes, mas frutificando, Senhor, em toda boa obra. Deus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os dirija, que o Senhor seja, ó Deus, o seu alvo durante toda esta vida, essa jornada, Senhor. E que nenhum se perca, Senhor, mas que todos sejam, Senhor, uma flecha viva na tua aljava, para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Irmão. Obrigado, meu amigo e pastor Kleber. Fico muito feliz por ter aceito o convite. De já muito obrigado novamente por vocês estarem conosco. A IBNT fica muito alegre. E eu tenho 2 pedidos para finalizar. Eu queria que todos nós subisse nesse